Nesta videoaula, vamos falar sobre a função soma, que retorna, obviamente, a soma dos números fornecidos em seus argumentos. Temos no Excel literalmente centenas de funções que podemos usar para realizar cálculos e operações desde as mais simples até as mais complexas. Dentre todas elas, podemos dizer que, sem dúvida, a mais utilizada no Excel é a função soma. Esta função é tão amplamente usada que até existe um botão exclusivamente para autossoma. Na página inicial, esse botão ele fica bem aqui ao lado direito. Mas também podemos encontrá-lo aqui em Fórmulas, ao lado esquerdo. Autossoma. Agora tente isso. Se digitamos a combinação das teclas Alt igual, imediatamente o Excel espera receber argumentos para a função soma. É fácil perceber que, de fato, esta função é essencial no Excel. Por isso, nesse vídeo, vamos sair do trivial desta função e combinar a função soma com outras funções do Excel para aumentar a complexidade de nossas fórmulas e explorar os recursos que estão à nossa disposição para ganharmos em produtividade. Então, mãos à obra! Antes de mais nada, vejamos a informação do IntelliSense nesta função. Eu vou digitar igual, soma, e o IntelliSense aqui nos fala. Soma todos os argumentos em um intervalo de células. Assim, todos os números em que forem inseridos como parâmetros entre os dois parentes da função soma serão somados. Vejamos agora a sua sintaxe. Temos pelo menos um argumento obrigatório, num1. Portanto, a função não irá funcionar sem pelo menos um número fornecido neste parâmetro. E os demais números fornecidos são argumentos opcionais. Podemos ver os colchetes nesses números opcionais. Todo parâmetro que estiver entre colchetes é opcional nas funções. É possível fornecer até 255 parâmetros de números, que podem ser de intervalos de células de tamanhos diferentes. Percebemos isso nesses 3 pontos aqui. Isso significa que é possível fornecer mais parâmetros para essa função. No total, são 255. Se eu tentar não colocar nenhum parâmetro, nem mesmo obrigatório, será retornado um erro. Então é necessário que seja digitado pelo menos um número. Eu vou colocar agora então 255 números. Esse é o limite máximo de argumentos para esta função. Se eu tentar acrescentar mais um argumento, então vou digitar F2 e ao final vou colocar o número 256. Estou tentando passar o limite dessa função soma. Por isso surge a mensagem de aviso: você inseriu um número excessivo de argumentos para esta função. Portanto, conforme mencionado anteriormente, só é possível fornecer até 255 valores ou intervalos de valores para a função soma. Agora eu vou gerar uma tabela de exemplo com dados fictícios. Nesta célula vou digitar janeiro. Eu vou copiar para as demais células e o Excel automaticamente vai preenchendo com o nome dos meses.
Esta linha, então, terá vendas de 2019. Vou copiar para baixo, o Excel já vai preencher como vendas 2020. Nesse intervalo de células, eu vou criar números aleatórios. Então, vou digitar aleatório, fecho parênteses, vezes 10.000, Alt Enter. Gerou uma série de números aleatórios. Porém, para evitar tantos dígitos após a vírgula, eu vou editar essa fórmula, F2, vou colocar tudo dentro de uma função de arredondamento. Então, essa função recebe o resultado dessa função aleatório vezes 10.000, ponto e vírgula, 2 dígitos após a vírgula. Então, agora eu dou Ctrl Enter, Ctrl C para copiar, Ctrl Alt V para surgir a janela de colar especial. Com a seta para baixo, eu vou até valores, vou pressionar Enter, ele vai assumir o OK, e a tecla ESC para tirar a seleção. Nesta última coluna, eu vou colocar os totais. Podemos já usar o botão AutoSoma, e ele automaticamente identificou o intervalo que deve ser somado. Vou copiar a mesma fórmula para baixo, e aqui será então a coluna de total. Vou centralizar o texto nessas células e expandir aqui a coluna A. E vou aplicar o formato de moeda nesse intervalo de células. Agora, na linha 4, eu desejo fazer uma comparação. Eu quero comparar as vendas do ano de 2020 com o mesmo período do ano passado. Vou aplicar o formato de porcentagem e aumentar para 2 casas decimais. Essa mesma fórmula eu vou arrastar até o final. Gerando esses números aleatórios, então eu chego à conclusão de que no fim do ano eu estou abaixo em relação ao ano passado. Mas imagine que o ano ainda não terminou, que alguns desses dados ainda estão incompletos. Então, vamos supor que eu ainda tenho 6 meses para o ano. Então, este cálculo está injusto, porque eu estou comparando o inteiro ano de 2019 com o ano de 2020 parcialmente. O ideal é que eu faça essa comparação, mas do mesmo período em relação ao ano passado. Então, eu vou acrescentar mais uma coluna com esse cálculo diferente. Eu vou fazer a soma, porém deslocando o intervalo de células. Então, vou usar desloque, usar o mês de janeiro como referência, não vou deixar essa referência absoluta, pois eu vou copiar essa mesma fórmula para baixo, vou travar somente a coluna, não vou deslocar para linhas, nem para colunas. Vou criar aqui uma matriz de dados que terá uma altura, e esse número de larguras que é o argumento que está pedindo aqui a desloque, eu quero deixar um pouco mais dinâmico do que um número fixo aqui, porque eu sei que ao longo do ano eu vou continuar preenchendo essa mesma planilha. Então, eu vou usar como referência uma outra célula que eu vou colocar aqui em Q1 e vou travar para ser uma referência absoluta. Fecho o parênteses da desloque e fecho o parênteses da soma. Enter. Agora, nesta célula, eu coloco, por exemplo, 6, referente aos meses que eu já tenho no intervalo de 2020. Para ficar ainda mais explícito, eu posso colocar aqui, meses corridos.
Agora, a mesma fórmula eu vou copiar para baixo. Então, faz mais sentido eu trazer esse cálculo para essa comparação. Então, faz mais sentido eu fazer essa comparação utilizando esse cálculo. Vou copiar esse cálculo para essa outra coluna. Faz mais sentido. E vou deletar desta célula. Então, a comparação correta mostra que eu estou 18,98% acima em 2020 em relação ao ano anterior. Vou aplicar também o formato de moeda nesse intervalo. Então, perceba que eu coloquei aqui uma função soma, uma função muito utilizada. Porém, combinada com outra função, a função desloque, ela ficou ainda mais produtiva, ainda mais poderosa. Vamos montar um outro exemplo? Vou montar aqui uma tabela que vai ter como cabeçalho regiões. Vou selecionar aqui um intervalo de células. E vou fazer uma fórmula um pouco mais elaborada para gerar esses números fictícios. Vou dar o arredondamento e como número vou passar aleatório vezes 10.000, arredondando para 2 dígitos após a vírgula. Ctrl Enter. Foram gerados para mim esses números, eu dou Ctrl C para copiar, Ctrl Alt V, a janela de colar especial, com a seta para baixo eu vou até valores, Enter, e dou ESC para tirar a seleção. Vou aplicar aqui o formato de moeda, e nesse intervalo eu vou centralizar o texto. Nesta célula eu vou colocar uma validação de dados com uma lista de números. Eu vou em dados, nesse botão eu vou em validação de dados. Ao invés de qualquer valor, vou selecionar uma lista. E entre ponto e vírgula eu vou colocar a lista de números. Agora nessa célula, eu tenho que escolher um item da lista aqui fornecida. Vou pintar essa célula diferente para que seja notado que aqui é uma lista. Ao lado eu vou colocar a palavra região. Então aqui eu vou colocar agora um texto. Igual, entre aspas duplas, soma da região e eu vou concatenar ou eu vou juntar com outro texto. Esse texto vai ser o nome da região associada ao número que eu escolher aqui. Por exemplo, eu quero que a região norte seja 1, a região sul seja 2, a região leste seja 3 e a região oeste seja 4. Então, para isso eu vou usar outra função, ses. Essa função verifica se uma ou mais condições são atendidas e retorna um valor correspondente à primeira condição verdadeira. E aqui nos pede um teste lógico. Se esse teste retornar verdadeiro, o próximo argumento, valor se verdadeiro. Eu vou fazer o teste
Se essa célula H8 é igual a 1, se retornar verdadeiro, será retornado o texto norte. Vou fechar aqui, só para ver se já está funcionando. Obviamente eu tenho que escolher aqui algum número. E se eu colocar o número 1, ele retorna verdadeiro. Portanto, aqui é concatenado o texto. Então, vou colocar agora as outras regiões, eu vou dar F2 e editar a fórmula. Agora o texto já vai retornar conforme a seleção que eu fizer nessa célula H8. Junto com esse texto, eu quero que seja retornada a soma da região aqui escolhida. Então, vou editar novamente a fórmula, F2, e agora eu vou fazer a soma, porém esse intervalo ele vai ser dinâmico, conforme a região que eu escolher. Eu não posso simplesmente selecionar aqui um intervalo. Eu tenho que aplicar outra função, a função escolher. Essa função escolher, ela vai retornar conforme o número índice que eu informar nesse primeiro argumento. Se esse número for 1, ele vai retornar o valor 1. Se for 2, vai retornar o valor 2 e assim por diante. Então, esse número eu vou usar conforme o número aqui fornecido. Então, se esse número for 1, eu vou selecionar para a soma esse intervalo. F4 para ser uma referência absoluta. Se for 2, será retornado esse intervalo para a função soma. F4 para ser uma referência absoluta, ponto e vírgula. Se for 3, será retornado esse intervalo. E finalmente, se for 4, será retornado esse intervalo para a função soma. F4 para ser uma referência absoluta. Feche o parente da escolher, feche o parêntese da soma. Enter. Então, ficou sem espaço aqui entre o texto e o retorno da função soma. Então, para isso, eu tenho que concatenar um espaço em branco. Então, antes aqui da soma, eu vou colocar um espaço em branco, fecho aspas, e o E comercial para concatenar. Então, aqui na região oeste, está retornando 56.082,65. Se a gente selecionar esse intervalo, vemos aqui que é exatamente esse valor. Mas agora eu quero que seja retornado no mesmo formato de moeda que aqui está. Então, mais uma vez, eu vou editar a fórmula, F2, e a função soma vai dentro de outra função, a função texto. O parâmetro aqui valor, solicitado pela função texto, será o resultado dessa soma. Então, venho aqui no final, ponto e vírgula, e agora eu vou aplicar o formato de texto. Vou abrir aspas duplas, a moeda, eu quero que seja o ponto, o separador de milhar, e vírgula, o separador dos centavos. Fecho aspas duplas, fecho o parênteses da texto. Enter. Agora eu tenho um texto completo com a formatação desejada. Se eu mudar aqui, agora eu quero a região 1,
ele trouxe o texto da região norte e a soma do que temos na região norte. Então vamos entender o que essa função soma está fazendo. Eu vou expandir aqui a barra de fórmulas. Nesse caso, a função escolher, essa função é a primeira a ser avaliada. Ela vai retornar a referência que será somado. Portanto, o que será somado será o intervalo de retorno da função escolher. Após isso, esse retorno ele é transformado num texto, com o formato que foi escolhido. E por fim, será concatenado com um texto que será o resultado da função sys, conforme o critério escolhido que está na célula H8. Perceba então que a função soma, combinada com outras funções do Excel, pode ser muito poderosa. Para voltar ao tamanho original aqui da barra de fórmulas, é só eu clicar nesse botão. Esses são só alguns exemplos do que podemos fazer com esta função soma. Vamos comentar agora a respeito de algumas mensagens de erro na função soma. Caso seja retornado na sua fórmula o erro #valor exclamação, é porque pelo menos um dos argumentos é uma referência de texto em vez de números. Se você excluir uma linha ou coluna, a fórmula não será atualizada, e é provável que seja retornado um erro #ref exclamação. Agora é com você. Pratique bastante a função soma, em combinação com outras funções do Excel, e saia do básico em suas fórmulas.